Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio número 30. Hoje é dia 22 de julho de 2020. Eu sou o Cássio Batista. E eu sou o Rodrigo Balbini. E hoje vamos falar sobre processos. Você já foi processado? Até onde eu sei, não. Eu já fui, já perdi e tem outro rolando aí, mas enfim. Você já perdeu o processo? Já perdi um processo. Mas não é esse processo que a gente vai falar. Eu já participei de processo. Você já foi testemunha? Fui testemunha de uma... Ah, não foi aquela que a gente trampou, não. Foi uma que eu saí e não recebi. Até hoje eu fiquei sem receber meu salarinho. Nossa. E não enfiei no pau, porque eu fiquei com dó, mas daí uma galera meteu no pau os caras lá e me chamou. Eu falei, beleza, então. Muito bom. Então, vocês ouvintes, tá aí. Hoje é episódio, vamos falar de processo, vamos falar de divórcio, vamos falar de processar a empresa que você saiu e não te pagou, vamos falar de tudo isso, não é brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre processos, né? Implementação de processos, por que é importante ter processos, né? Empresas implementam diversos processos, modelos, etc. Por que é bom trabalhar baseado em algum processo, em algum fluxo. E o lado ruim, né? O lado burocrático, o lado que talvez não seja tão interessante aí para agilidade, né? Vamos dizer assim. E a gente vai dar nosso ponto de vista para vocês, com base na nossa experiência e carreira aí. Então, vamos lá. E achismo também, né? E achismo também, né? Então, vamos lá. Vamos começar trazendo alguns pontos aqui. Você já trabalhou em empresas, Rodrigo, que não tinha processo nenhum? Tipo assim, lógico, né? Às vezes não tem processo formalizado, mas é tipo assim, ó, tá aqui, chega, dá um de carne aí, você vai lá, faz a hora que você quiser, o dia que você quiser, entrega, como é que era? Já trabalhei em algumas, não é só uma, não, em algumas. É samba do crioulo doido, velho. Você chegava lá, tem algo pra fazer, corre aí, apaga o incêndio, se vira. Como vai fazer? Não, se vira. Uma loucura total. E, por incrível que pareça, foi um dos lugares mais legais que eu já trabalhei. Vixe, polêmica. Começou com polêmica já. A gente traz a ideia do processo, ele falou que o melhor lugar não tinha. Não, mas foi justamente onde eu aprendi a programar. Então eu não sabia o que estava acontecendo. E a falta de processo, acho que me deixou mais maluco ainda. Mas eu não sabia, até então não sabia que precisava de processo e tudo mais, porque era o começo da carreira ainda e tudo mais. Show. Eu trabalhei, cara, em diversas empresas também. Aliás, eu estava fazendo umas contas esses dias aqui, buscando meu histórico, LinkedIn, currículo antigo. Já são 20 empresas, cara, formais. Nossa. Eu trabalhei em 20 empregos formais, sem considerar o Lava Rápido e o restaurante do meu pai, que aí são 22 empregos diferentes já. Mas enfim, cara, eu trabalhei em empresas também que não tinha processo nenhum. Tipo assim, era mínimo do mínimo, básico do básico. O processo era simplesmente, o cliente pediu, vai lá e faz, né? Mas você não tinha... mas eu não tinha um processo de como você tratar uma demanda, né? Como você endereçar uma demanda, ou mesmo de gestão interna das equipes, dos times, das microtarefas até, que a gente chama de microgestão, né? Ou mesmo do fluxo da informação, ou mesmo da entrega, enfim. Era literalmente uma empresa, assim, pequena, né? Normalmente empresas pequenas não tem isso, apesar de trabalhar em empresa grande sempre tem processos, talvez não tão mapeados ou não tão aderentes, mas ela tem. Agora, empresa pequena, média, ela já talvez não tenha isso por ter ou crescido rápido demais, alguma coisa assim. E era justamente empresa pequena que eu trabalhei que não tinha processo. Então, e assim, a parte boa é que você fazer do seu jeito, né? Tipo assim, puta, me vê um sistema de carne aí. Aí você, tá bom, cara, eu sei fazer assim, vou fazer assim. Aí você ter o seu tempo, a sua melhor prática, vamos dizer assim, e segue o jogo. Por outro lado, os clientes você falou, você não tinha tanta experiência. Então, talvez se você tivesse um processo para te ajudar a seguir um passo a passo ali de como fazer, como começar, como integrar, como entregar, como documentar e tal, talvez ficaria mais fácil para você aprender, talvez sua curva tivesse sido um pouco menor. Eu senti essa dificuldade lá também, porque eu não tinha tanta experiência. Então, qual que era o processo? Puta, o cliente abre um chamado lá. Aí
Aí você tinha que ler o chamado, entender, responder lá que você estava atuando, mas internamente não tinha mais processo. Você fazia no tempo que você queria, não tinha SLA. Então você fazia do tempo que você queria, da forma que você sabia, não precisava consultar ninguém, não tinha que escalar, né? Você não tinha um fluxo interno para seguir. Você simplesmente terminava aquilo uma semana, um mês depois, não importa, e respondia o chamado pro cliente com as evidências lá. Então você, de certo modo, tinha um processo, né? Que era o próprio chamado, ele já ajuda a fazer esse fluxo, pelo menos de atendimento ao cliente, mas internamente não tinha. Então a gente sentia uma dificuldade com isso aí, era um pouco ruim, né? Você ia comentar alguma coisa? Sim, eu trabalhei numa empresa que é uma empresa, ela já estava de pequena para média. Hoje ela é uma empresa grande, mas na época ela Google. É o Google. Pequena, a Apple. É igual o filme do Forrest Gump lá, né? Saindo totalmente do assunto. Ele fica milionário e daí ele fala: nossa, minhas ações da empresa de frutas renderam. Tipo, que empresa, na Apple, né? Que ele tinha investido. Que empresa que é? É uma tal de Apple, que é maçã. Muito engraçado. Mas enfim, aí essa empresa aí, além de não ter processo, ela ainda não tinha cargo definido, não tinha áreas definidas. Então, cara, era uma maluquice, porque tudo vinha de todo lugar. Tipo, demanda vinha de todo lugar. A galera vinha e dava carteirada, e você não sabia se a carteirada do cara era válida ou não, porque você não sabia se o cara era chefe daquele cara ou se ele se era par. Então, era uma maluquice total. Vinha de tudo que é lado. E era ruim para a empresa, porque a empresa, ela não era uma empresa de tecnologia, mas ela precisava da tecnologia. E era a área que estava perdida. E acho que a maior parte do pessoal de TI era justamente pessoal novo, tipo júnior, estagiário. Tinha 2 sênior, acho, lá na época, e que tentava controlar essa bagunça toda aí. Mas era difícil. E por outro lado, era rápido as coisas lá, né? Era muito rápido. Então o cara chegava e falava, eu quero... Cara, tinha que sair no mesmo dia. Então as coisas saíam sem padrão nenhum, sem... Cara, loucura. Cada um entregava do seu jeito, né? Do jeito que sabia fazer. Sim. É igual quando, se eu não me engano, quando a gente foi trabalhar junto, né? Eu lembro que você cuidava de um site lá específico e aí eu te perguntei lá, putz, como é que a gente faz tal coisa? Aí você falou assim, putz, eu faço assim. Né? Tipo, você seguiu o seu modelo, mas não necessariamente a empresa faz dessa forma, a gente tem que preencher esse documento, isso aqui assado, né? Simplesmente seguia cada um no seu padrão, né? Vamos dizer assim, no seu processo da sua cabeça, você achava que estava certo. Não, é interessante essa boa introdução aí de processos ou não processos que as empresas têm ou não têm, e é o que você falou. Empresas pequenas tendem a não ter, justamente porque o foco dela talvez seja vender mais rápido, entrar no mercado mais rápido, mostrar um produto mais rápido. Não dá tempo ficar pensando num processo e tal. E depois vai se adaptando, né? É meio que isso mesmo. Não sabe nem se aquele produto vai dar certo ou não. Então, pra que eu vou agilizar isso daqui? Pra que eu vou correr tanto se eu nem sei se é isso que eu vou usar? Exato. Então... Exato. Boa, antes da gente continuar aqui, só fazer um grande comentário. Fiquem ligados aí, tá chegando um evento muito bacana aí, o Application Security Experience. Fiquem ligados nas redes sociais aí, procurem aí os links e tal. Em breve, novidades. Boa. Esse Cássio é o cara dos eventos, mano. Eu acho que eu vou virar promoter. Você já é. Só assumir. Eu já faço um bagulho que eu nem sabia que era. Bom, legal. Pergunta. Você acha que processos são ruins ou bons? É bom ou ruim ter processo? Cara, é bom, é muito bom. Pela primeira vez eu vou responder que não depende, né? Tipo, depende se a empresa é pequena. Não, né? É bom sempre. Porque já sofremos como é não ter processo, né? Sim, e sofremos demais. E eu acho que é tão prejudicial de não ter processo seria ter processo errado. Tipo, drivar as pessoas, direcionar as pessoas a cometer erro. Eu acho que é tão ruim quanto você não ter processo. Talvez um processo mal desenhado, né? Sim. Ou
Eu acho que alguns processos nascem sem ser desenhados, tá ligado? Ele começa, tipo, todo mundo tá fazendo daquela forma, e de repente aquilo ali virou um processo, mas ninguém parou pra analisar, pra desenhar e falar, não, tem que ser assim. Esse é o melhor caminho mesmo, né? Ele só nasceu errado e continua. É tipo, cara, eu via isso mais na minha infância, adolescência ali. Cara, eu cresci na periferia e, tipo, eu sempre vi coisas... por exemplo, pirataria, consumir pirataria, esse tipo de coisa. E você não vê que aquilo ali é errado. Você cresce com aquilo. Aquilo ali é o normal, é o padrão. E depois de muito tempo, quando eu comecei a trabalhar na área, que eu comecei a desenvolver software, que eu parei e falei, caramba, eu tô desenvolvendo software, eu sei o trabalho que dá, eu sei como que é. Cara, será que não é errado? E daí, depois de muito tempo que eu fui parar pra analisar que o processo que eu seguia de consumir esse tipo de coisa tava errado. E foi a hora que eu falei, não, peraí, deixa eu definir o processo, né? Isso daqui tá errado. Só que ninguém me ensinou qual era o certo, ou eu nunca parei pra redesenhar se era certo ou não. O errado era comprar DVD do tiozinho da banca, mas baixar torrent é da hora, né? Torrent é vida. Torrent é vida, é morte. Mas daí seria essa analogia com a empresa. Cara, às vezes a empresa tá rodando ali, tá rodando. De repente se criou um processo ali, mas meio que sem um consenso, sem alguém definir, aquele processo não deveria ter nascido. Mas pelas pessoas tá repetindo aquela tarefa daquela forma, acabou nascendo um processo. O que é um processo? Como você definiria um processo? Um processo seria a maneira de executar alguma coisa. Tipo, quais os passos que você vai levar para ir de um ponto A até um ponto B. Seguindo um fluxo, por exemplo. E isso, eu acho que você já deveria desenhar isso antes de tudo. Antes de você construir a sua empresa, você já tem que ter algum tipo de processo em mente. Inclusive, eu acredito que algumas regras de negócio, algumas coisas de validação do produto é justamente o processo. Tipo, eu acho que eu vi o cara não sei se era 99 Táxi, que foi desenvolvido por um brasileiro, né? Uhum. Que o cara fazia? Ele teve essa ideia de táxi por aplicativo e antes dele colocar na tecnologia, antes dele criar a empresa, ele queria validar a ideia dele. Então, o que ele fazia? Ele colocou um telefone lá ou um aplicativo que ligava pra ele, ou mandava mensagem pra ele. Era só isso, era tipo o Pepe, já tirei a vela. Uhum. O cara falava direto com ele. E ele tinha uma planilha que ele tinha um telefone dos caras cadastrados e ele ligava pros caras e acionava. Então, antes dele começar com a tecnologia, antes dele começar com tudo, e quando ele estava definindo o negócio dele, ele já tinha definido um processo. Que o processo era, o cliente liga ou entra no aplicativo, chama, eu vou saber onde ele tá e eu já tenho uma lista dos caras que eu vou selecionar. E daí eu vou linkar esse cara com o meu cliente com um taxista. E daí o cara, ele definiu o processo no começo de tudo e foi onde que nasceu. E o cara ele se multiplicou aí, acho que mais de 30 países, né? O aplicativo tava rodando antes dele vender. Mas pra você ver a importância que é o processo ali, né? O cara definiu antes de tudo. Eu diria que é exatamente isso. É o passo a passo pra você construir uma tarefa, né? Executar uma ação. E aí você falou bem, pra sair do ponto A ao ponto B, não importa o que seja. E eu gosto de fazer a famosa analogia de cozinhar, né? Cozinhar, por exemplo. Você vai pegar separar os ingredientes que você precisa, você tem a receita na sua cabeça, que é o processo a ser executado. Então, toda receita é basicamente, primeiro você pega os ingredientes, mistura eles de certa maneira, no final você vai ter um resultado. Lógico, às vezes de 10 ingredientes, às vezes você mistura 2, 3, outros 2, 3 aqui, aí cozinha uma água, né? Ferve uma água, depois você mistura parte dos ingredientes, depois a outra, no final, sei lá, a cobertura, e aí depois de tanto tempo cozinhando, tá pronto. Então você tem um fluxo na ordem correta para seguir as coisas, é quase que um algoritmo.
Sim. É simplesmente é simplesmente uma ordem correta de você executar um passo a passo. O algoritmo faz isso, né? É como se fosse um algoritmo mais macro, né? Tipo, exato. Ou seja, direto ali. Os desenvolvedores que não gostam de processos criam processos para as máquinas executarem. e reclama quando elas não executam. Quando dá erro, quando a máquina tá... Então, assim, quando alguém definir um processo de abrir Gmood, de, sei lá, mandar e-mail, de executar a tarefa, não reclama, porque alguém tá te programando pra você fazer alguma coisa. Você tá se comportando como o seu próprio código. Nossa, eu viajei agora. Um exemplo legal é a pipeline lá do Jenkins. Do CI, CI. Não somos análogos a ferramentas ou tecnologias, do CI. Tá bom, tá. Ele não é um cara mágico que vai pegar o seu código e vai aplicar em produção. Ele é um cara que executa um script. E o script é você que vai definir para ele. Então, onde ele vai buscar o código, o que ele vai fazer com o código, como ele vai autenticar, quais os servidores, você vai escrever tudo, você vai definir, vai mostrar para ele qual o passo a passo. Só que você vai precisar fazer isso tantas vezes que é interessante você ter um script e ter uma ferramenta que rode isso. Então, o processo vem daí, tipo, é algo que você já faz. Então, pra gente, pro desenvolvimento, o processo pode se definir uma coisa, tipo, sei lá, o processo de validação de código. O cara desenvolveu e assim que ele gera o merge request, o outro cara ali vai pegar aquele merge request, vai fazer um code review, vai analisar, vai dar ok, vai passar por uma ferramenta, um sonar, alguma coisa assim. Então, tipo, cada situação com o seu processo e com suas regras, né? Então, mas geralmente você pega algo que você já faz, ou você tem que fazer diversas vezes e automatiza ela para poder rodar de uma maneira simples. Eu diria que além disso, no caso dos processos que a gente está trazendo aqui, né? A gente não depende necessariamente de ferramentas. As ferramentas às vezes auxiliam e suportam a gente quando tem, né? Quando é possível. Mas no geral a gente define processos para que pessoas executem, né? Qual que é o processo de desenvolver uma task? Qual que é o processo do ágil, por exemplo? Você tem lá a task no Kanban e tá to do. Você vai lá, tira do to do, põe no doing, no seu nome, terminou a tarefa, você vai lá, põe no done, né? No teste, no done, etc. Você tem um fluxo ali do Kanban para seguir. Então, só que assim, você praticamente tem um mundo físico, né? Que é o quadro e os post-its, e você depende de uma pessoa que execute aquilo. E aí esse é o ponto, talvez, que eu queria trazer no episódio de hoje, né? O processo, uma vez que ele tá desenhado, bem definido e alinhado com todo mundo, e aí o todo mundo comunicar todo mundo e desenhar esse processo também, envolver todo mundo, especialmente as pessoas que participam desse processo ou que vão executar esse processo, que é para elas falarem, bom, ok, concordo, faz sentido, ou então não, cara, tá errado, não é assim, tá faltando um passo, ou tem passo a mais. Que é para o processo estar o mais redondo possível, o mais ágil, o mais performático, né, possível, para que todo mundo execute aquilo. Só que quando alguém não executa a tarefa, o cara não mexeu no Kanban lá. O problema não é o processo em si ou a ferramenta em si, mas aquela pessoa especificamente. E aí a gente pode trazer para comunicação, ela não foi comunicada, ela não foi treinada, o processo, ou uma pessoa reclamou, duas reclamou, três estão tendo dificuldade, não sei. Então aí talvez valha a pena a gente rever o processo. Putz, o quadro fica muito longe, sei lá, da mesa do time. Não faz sentido os caras levantar, gastar 15 minutos para chegar no quadro para mexer, porque quem tem que ver o quadro tá lá do outro lado. Então alinhar isso e entender que as pessoas vão executar esses processos, essas tarefas, e elas também têm que participar desse desenho. É igual a gente brinca, né? Puta, o desenvolvedor fez a tela, fez o sistema bonitinho. O usuário vai mexer, mexe em lugar nenhum que o desenvolvedor pensou e dá erro, dá problema. Porque é o cara que vai usar. Então, nada mais do que ele participar da construção, né? Ou uma definição de arquitetura e tal, de como aquilo deveria ser, porque é ele que vai usar aquilo, né? Então o processo é a mesma coisa. Se todo mundo não estiver alinhado, comunicado, ter participado do desenho, eu diria, da implementação, para falar, beleza, esse é um processo formal da empresa, eu acho que não funciona, né? Sim. E eu acho que até agora a gente tá falando muito bem, tá puxando o saco aí do processo. Deve funcionar, tem que ter e tal. Mas eu queria levar a discussão por um lado mais pesado. Não quero, não. Que assim, como você identifica
que você tá viciado em um processo. Antes disso, né? Antes de falar que você tem que sair desse processo, sempre é bom, então, o processo? É sempre bom? É sempre válido? Eu acho que ter processo é sempre válido. É muito difícil quando mais de uma pessoa, né? Uma coisa é você fazer alguma coisa sozinho, só você faz aquilo. Cara, você vai seguir o teu processo, tá na sua cabeça, segue o jogo. Isso é um cenário. Quando você tá falando do mundo corporativo, empresa, etc., onde mais pessoas executam um time, né? Uma equipe, ou departamento, enfim, executam uma mesma tarefa. Sei lá, é atender chamado. Tem que ter um fluxo, veio chamado, muda o status, indexa, sei lá. Você tem lá um fluxo de atender chamado. Se tem mais pessoas que executam aquilo, esse processo tem que existir. Ponto final. Se é só você que... na sua casa, quem cozinha? Você. Então, quem define o jeito que você cozinha é você. Não é o Masterchef, entendeu? Se vira. Mas nesse cenário, eu acho que sempre é bom ter processo. Se o processo é bom ou ruim, não, aí talvez seja a discussão que você quer trazer. Tá, meti os pés pelas mãos. Mas vamos entrar nessa discussão. Como que você vai identificar, então, se seu processo está bom ou não? E como você identifica, como você consegue visualizar que você, tipo, tá viciado naquilo? Porque às vezes, eu pergunto isso porque eu passei por algo parecido, bem forte, não faz muito tempo isso. Foi hoje? Foi ontem. Em que os processos eram todos definidos, existiam muitas regras, existiam várias áreas mantendo esse processo, e no fim das contas ele acabava deixando a equipe lenta. Era um processo que era pesado, era demorado e tinha parte dele que não fazia sentido, mas ele era tão amarrado que a gente não conseguia identificar isso. A gente ficava cego, porque a gente sempre estava correndo atrás do nosso, porque teoricamente a outra parte já estava definida e a gente não fazia parte daquele outro lado. Então, o processo dizia que eu chegava até essa parte, daqui para frente não sou eu. E, cara, foi difícil pra gente conseguir identificar e conseguir brigar contra isso. Pode falar. Tá, eu ia perguntar, tipo, como você vê isso? O que te faz ter esse alerta? O que te faz ter esse trigger de falar, não, opa, tá errado isso, vamos rever esse processo, vamos lutar contra ele? Eu tô passando por isso na empresa que eu tô agora, né? A empresa, ela se a gente falar em termos de faturamento, ela é média pra grande, né? Tá crescendo muito. Mas em termos de estrutura física, ela é pequena, né? Uma equipe pequena, poucas pessoas. Então, muitas coisas acontecem da cabeça de cada um ainda. Né? Então, por exemplo, precisa solicitar licença do software X. Putz, quem que manda o e-mail? Pra quem que manda o e-mail? Quanto tempo demora? O cliente pediu hoje, quanto tempo vai estar na mão do cliente a licença? Você entendeu? Então, assim, pequenas coisas que fala, tá, é verdade, eu não sei. Eu chegando de fora agora falei, puta, eu não sei. Então, o que eu fiz? Bom, quem são as pessoas que eu peço a licença? Com quanto tempo de antecedência eu tenho que pedir? E para que? E justamente assim, para quando é licença de POC, por exemplo, é para uma galera, licença de produção é para outra galera. E eu sei que a licença de POC ou de produção, elas demoram 1 dia, 2 dias no máximo. Então, assim, se eu sei que tem uma POC para fazer segunda-feira, eu já tenho que pedir a licença amanhã. Quinta manhã, porque eu sei que demora 1 dia, 2, na segunda-feira ela tá na minha mão, tá tudo pronto. E eu sei quem são as pessoas que eu mando e as informações que eu preciso passar. E internamente, falei, pessoal, pra não ficar cada um mandando e-mail ou cada um perguntando como porque todo dia a galera perguntava as mesmas coisas, né? Porque tipo, puta, tá bom, calma. Então vamos fazer o seguinte, centraliza em mim, vem em mim, o processo é esse, as pessoas são essas, tá comunicado pra todo mundo, mas centraliza em mim por enquanto e eu faço a solicitação de licença. Internamente é pouca gente, conforme vai crescendo isso, a gente talvez ajuste esse ponto. Mas hoje está centralizado em mim e eu já sei como fazer. Então, internamente, eu quebrei o processo, né? Internamente virou centraliza pra mim, eu sei o que precisa falar. E eu falei pra galera, pra pedir a licença precisa disso de informação. Ponto final. Então, do jeito que chega, eu só encaminho pra pessoa correta, falo o nome do cliente, etc, etc. Então,
ficou uma coisa simples, mas que ajudou todo mundo a parar de perguntar as mesmas coisas todo dia, perder tempo com isso. Porque é uma coisa que você pergunta, 2, 3, e aí quando você vê, você ocupou seu dia com um monte de coisa inútil, entendeu? E aí, assim, quando você fala de um processo simples que nem esse, é mais tranquilo. Quando você fala, talvez o exemplo que você citou, você tem um processo talvez mais complexo, que envolva mais etapas, mais pessoas e tudo mais, eu acho que para você identificar se ele tá com problema ou não, é métrica. Por exemplo, se 2 pessoas já reclamaram, putz, enroscou tal lugar, né? Sei lá, o processo tem 10 etapas, etapa 6 parou. Putz, porque você falou, depende de mim, não sei o quê. Aí o outro cara, também tô enroscado em tal ponto aqui pra fazer a mesma coisa. Opa, então peraí, qual que é o problema? É a gente que não definiu, a etapa tá errada, é o outro ponto que tem que fazer, não sei. Mas quando mais de uma alerta, né? Quando mais de uma luzinha acende na cabeça das pessoas que estão executando aquele processo, literalmente tem que parar pra reavaliar. Ou, se você tem um processo de, sei lá, que nem a gente deu o exemplo lá de chamados, né? Atender chamado, resolver chamado, e você tem um SLA pra isso. E por acaso os clientes estão reclamando, não tá fechando no tempo e tal. Aquela história de métrica de novo. Você tem que ter performance pra você saber, putz, alguma coisa está emperrando no processo pra ele tá funcionando no nível de fluxo, mas ele não tá funcionando no nível de tempo. Tinha que demorar 1 hora, tá demorando 2. Então, peraí, vamos ver o que a gente pode ajustar de etapa, ou colocar a etapa, não sei, ou tirar a etapa, enfim, ou pessoas, etc, para fazer ele acontecer no tempo que ele tem que acontecer. Ou até revisar, putz, é nesse tempo mesmo? É possível fazer isso nesse tempo? Então, assim, a grande palavra, né? Métricas para tudo. Processo também. Se as pessoas estão reclamando que algo está enroscando ou você não está chegando do ponto A ao ponto B no tempo esperado ou estimado, tem que parar para avaliar de novo, entendeu? Sim. O foda é quando as suas métricas elas já estão poluídas e, tipo, você não consegue medir, você não consegue saber se aquilo ali tá bom ou tá ruim. Tipo, é um número aleatório. Quanto tempo demora para subir para desenvolver uma task? 1 semana. Tipo, mas isso é bom ou é ruim? Tipo, sei lá, a gente levava 1 mês pra subir, então é bom. Não, caralho, não é bom ainda. Que depende da task, nesse caso você tá falando, né? Depende da tarefa e tal, mas quanto tempo demora pra fazer uma API? Expor um endpoint específico em produção? 2 dias. Beleza. Quanto que era antes? Era meia hora. Ué, por que aumentou o tempo? Putz, porque tá fazendo isso e aquilo. Então é o que você falou, tem que ter métrica, mas você falou, métrica poluída, porra, senta todo mundo que executa aquele processo, ou que pensou nele, e tenta de alguma forma remapear o processo. Fala, cara, vamos otimizar o processo? A gente tá vendo que tá demorando muito, tá algum problema, alguma coisa tá errada. O que você falou, você já teve esse sentimento, né? Alguma coisa tá errada. Senta todo mundo e repensa. Eu acho que essa é a hora de dizer a palavra mágica que a gente sempre fala aqui. Cultura. Cultura. Enquanto tiver pessoas engajadas no time, querendo desenvolver, querendo melhorar o time, querendo fazer a empresa evoluir, você vai ter esse tipo de coisa acontecendo, né? Você vai ter esse tipo de reanálise, esse tipo de questionamento. Então, acho que se chega um momento onde ninguém tá falando mais sobre processo, acho que deve ter alguma coisa errada aí, né? Então, ou tá muito bom, tá 100%, não precisa mexer em nada, ou as pessoas já começaram a se acomodar com aquilo e, tipo, não vai sair muita coisa boa daí, né? Que nem no seu caso que você falou, o exemplo que você deu, tava mais pra não ter processo e de repente você começou a se incomodar, que você falou, peraí, não tem nada definido, vamos criar. Aí beleza. Agora seria esquisito, seria mais difícil se existisse um processo e você de fora visse que esse processo tá errado e tentar mudar, chegar para as pessoas e falar, não, tá errado esse processo aqui, vamos fazer assim. Porque a galera ia começar, não, mas por que você quer fazer assim? Você tá chegando agora e quer... A tal da mudança, ela é sempre mais resistente, né? Mas no caso do meu exemplo, né? Eu chegando agora e vendo que, de fato, não tem muito processo, não tem muita coisa, porque até pela natureza do negócio da empresa, ela acontece, de certo modo, de forma tranquila, mas tem um monte de coisa, ela tá crescendo agora, né? Então, um monte de coisinhas que se não ajustar hoje...
amanhã, quando tiver 20 pessoas a mais, 30 pessoas a mais, uma pessoa a mais que seja, vai dar ruim. Porque esse vai fazer diferente do que os outros já fazem, porque não tem processo. Quando tiver mais 5, mais 10, cada um vai fazer do seu jeito. Então vai virar como diria um ex-chefe aí, um parto de ouriço, que deve ser bem dolorido. Deve ser mesmo. Então, assim, eu acho que é pegar pequenas coisas do dia a dia. Cara, vamos fazer o seguinte, ó, chegar o chamado, já responde, ou putz, ó, chegar o chamado de tal cliente, é fulano que atende. Pequenas coisas que evitam uma palavra que eu adoro. Eu sempre, cara, eu acho que eu estudei a vida inteira pra falar essa palavra pro público, e eu vou falar agora, vou até pausar aqui pra falar essa palavra. Flodar. Eu odeio flodar a vida das pessoas. Pra você que não sabe o que é flodar, é inundar, né? A tradução mesmo seria inundar. É literalmente aquela pessoa que tipo assim, você precisa falar alguma coisa. Ó, Rodrigo, precisa falar um bagulho pra você. Aí você, tá bom, fala. Então, sabe o que é? É que ontem... Aí o cara começa a contar a vida pra falar assim, ó, então, eu preciso de 10 reais emprestado. Mas o cara que quer contar que ele foi assaltado, ele floda. Ele inunda você, ele gasta seu tempo e tudo mais, de uma forma inútil às vezes, né? Cara, e assim, e os processos, nesse caso, ajudam pra isso. Às vezes você para pra pensar, você tem 10 pessoas numa equipe fazendo as mesmas coisas, né? Todo dia, etc, Sim. Tarefas, tal. Se você não tem um processo bem definido, é o que eu falei. O Rodrigo hoje vai falar, putz, como é que eu abro um chamado aqui pra criar um usuário? Aí o cara vai falar, já te falei, é assim, assim, assim. Ah, tá bom. Amanhã, depois, ninguém anotou isso, não tá formalizado esse processo. Alguém vai falar, como é que abre o chamado lá pra criar o usuário? Aí você não vai lembrar. Aí alguém vai te falar assim, o Rodrigo fez, foi o último que fez. Aí você fala, puta, cara, eu acho que é assim, assim, assim. Aí você vai falar errado porque você não lembra. Então você flodou o cara, atrasou o lado dele. Enquanto assim, gente, peraí, o processo é esse aqui, ó. O e-mail é esse, os dados são esses, tá aqui. Vai chegar o chamado, 2 dias tá executado, ponto. Então o processo de abrir para criar usuário, por exemplo. Então são pequenas coisas que às vezes parece inútil, às vezes passa desapercebido, mas quando isso toma escala grande, é o que eu falo, quando isso toma escala, vira o caos, cara. Vira o caos. É o que eu falei, empresa pequena para média e tal, não tem tanto processo porque ele às vezes não pensa nesse porte. Agora você vai eu não sei se quem já teve ouvintes e tal, se tiver a oportunidade de ir em grandes empresas, que seja montadora e tal, visitar e tal, cara, pra você passar o crachá, pra você entrar, é um puta burocracia, mas não é burocracia, são processos que devem ser executados para N métricas que a empresa precisa, para que tudo aconteça da melhor forma possível, que já foi desenhado e pensado por várias pessoas. Então, às vezes a gente fala, processo é bom sempre, ele tem horas que não é que ele vai atrapalhar, ele vai burocratizar. Às vezes é o processo que não está bem definido, mas ele tem que existir. Por exemplo, eu não posso deixar qualquer um entrar na minha empresa. Eu preciso de uma foto, eu preciso do documento, da biometria, sei lá. Registrar que aquela pessoa entrou, ponto. É que tem empresa que tem que fazer a revista, passar agora no antisséptico do coronavírus, lavar a mão, passar o gel, e do que você simplesmente só entrar com uma câmera filmando e já tirando a foto instantânea e seu cara precisa parar, por exemplo. É o mesmo processo, tá te identificando, mas de uma forma muito mais otimizada e mais cara, né, se a gente for analisar. Mas assim, não deixa de existir o processo. Então o ponto não é ter processo. Voltando na pergunta que você tinha feito, né? O ponto não é ter processo é ruim, tem que ter sempre. O ponto é quão tecnológico, quão avançado, quão performático ele tá, para ele ser aceito, vamos dizer assim, para ele caber naquele contexto, né? E não necessariamente, deixa sem processo, cada um faz do seu jeito. Aí vira o pandemônio, né? E a gente falou das empresas, tá citando as empresas pequenas e geralmente não tem processo. E talvez elas que deveriam ter mais processo para evitar gasto, né? Porque geralmente é uma empresa pequena que tem gasto limitado e daí você tem equipe limitada e quando você vai ver tem 2 pessoas, 3, 4 pessoas fazendo a mesma coisa. E se você tivesse um processo que definisse como é feito aquilo, talvez essas pessoas elas se chocar no processo e ia falar, beleza, um aqui faz, não precisa todo mundo fazer. E daí você tá... Pior que você não tá nem otimizando, né, o seu custo, você tá sabendo usar ele, pelo menos, né? É igual, sei lá, você comprar, sei lá, analogia qualquer, você comprar 2 jogos de roda lá, 2 jogos de pneu pro seu carro e comprar 8 pneus e ficar revezando eles. Usa o 4 agora, de repente usa o outro 4. Tipo, todo mês troca. Mano, você tá gastando tudo de uma vez e você poderia usar por muito tempo.
Analogia zoada. Não, mas além do trabalho pra fazer, né? Tem que trocar, levantar o carro, marcar, trocar, enfim. E daí, às vezes com o processo, por você ter algo definido, você fala, não, primeiro concentra em mim aqui as solicitações de abrir chamado e eu vou redirecionar. Às vezes, sem esse processo que você colocou, você fazia isso, fulano fazia, o ciclano fazia. Com nomes diferentes. Exato. Então, todo mundo tá achando que tá trabalhando pra caralho. Aliás, até tá trabalhando pra caralho. Sim. Mas tá às vezes mal. Às vezes não tá da forma mais otimizada possível. Porque se tá 3 fazendo a mesma coisa, podia estar um fazendo e os outros 2 livres, por exemplo, pra fazer outras coisas, pensar outras coisas e a empresa crescer. É assim que cresce, né? E outra, quando você tem um processo, você tem algo onde a equipe, a empresa inteira pode dar pitaco sobre aquele processo. Então, são várias cabeças pensando sobre aquilo e sempre vai ter a melhor solução. Alguém vai ter a melhor solução e vai colocar lá. E se de repente você vê que aquela minha solução ali não é tão boa e você tem uma melhor, você vai lá e melhora. Exato. Então, quando você tem as coisas do seu jeito, da sua forma, às vezes você acha que está fazendo da melhor forma. Foi a melhor forma que você aprendeu. E de repente você tá aplicando, de repente o cara chega e fala, mano, por que você tá fazendo isso daí? Um exemplo, a gente pegou essa semana. Tinha um processo que ele batia numa API, carregava a informação do cara, compilava num arquivo, zipava, subia para um repositório, depois aí um outro serviço pegava esse cara, dizipava e subia numa API de novo. Deszipava. Muito bom. Descompactar. Descompactar. E subia para uma outra API, para um outro cara consumir. E daí os caras falam, beleza, então eu vou desenvolver aqui e daí eu vou bater na sua API depois e confirmar os dados. E daí conversando, fala, cara, olha só, desenha isso. Aí meio que foi desenhando o processo do serviço. O fluxo de como isso ia acontecer. Desenha isso. Olha o que você está fazendo. Você está pegando a informação aqui na fonte. Você está dando todo o trabalho de compactar ela, de disponibilizar ela depois num serviço, descompactar e disponibilizar. E você ainda quer colocar mais um processo aí na frente. Se você pegar a informação da raiz aqui, tipo, antes de tudo, aí os caras começaram a pensar e... beleza, morreu todo o processo que eu ia fazer, tudo que eu ia criar puta de um serviço gigante para poder fazer um negócio que era simples. Então, aí o processo de desenvolvimento que meio que mostrou para ele que aquilo ali estava errado. Porque se ele chegasse e começasse a fazer do jeito que ele quisesse, cara, ia fazer isso, ia ter retrabalho, ia criar um monstrão lá. Vou dar um exemplo de uma empresa pequena que faz um processo muito bom, que eu vejo, e é um exemplo bem bacana. O Facebook. Não, muito brasileiro gosta de pastel, né? A gente gosta de pastel, a gente usa muita analogia de pastel, né? Vê um software aí, né? Tipo assim. Mas eu particularmente gosto muito, e aos domingos eu como pastel numa barraca aqui em Santo André, lá no Ceasa, lá no CRAS, inclusive, fazendo propaganda aí da galera. E, cara, eles têm um processo muito bacana, porque tem as mesmas pessoas sempre que atendem, as mesmas pessoas que servem, né? Lógico, e é o mesmo cara sempre fritando. E a hora que você pede pro cara, o que ele faz? Ele anota no papel, bota o papel perto de você, ali, né, embaixo do balcão, tá, pra saber quem é a sua comanda, né, vamos dizer assim. E aí ele chama o cara que tá fritando, ele chama o cara pelo nome e ele pergunta, posso? E aí o cara fala, pode. Porque o cara tá pronto pra receber o pedido. Aí ele fala, tá bom, é um de carne. Aí ele fura o espetinho lá do cara com papel, né, deixa lá a demanda, e o cara já põe pra fritar. Porque o que acontecia em outros lugares, cara, você já deve ter visto e tal. O cara, você pedia, o atendente gritava pro cara do fundo, de carne. O cara do outro lado, além de estar fritando, ele tem que pegar, né? Então ele tá aqui pegando, ele se perde. Que deixa queimar e tal, então ele se perdia. Às vezes colocava mais do que pediu, não colocou pastel. Então ficava essa confusão e aí daqui a pouco o cara tava cobrando pastel que nem entrou pra fritar ou fritou errado. E lá eu vi, tipo assim, cara, funcionou pra eles, o cara chama a atenção do cara, posso pedir? Aí o cara fala, pode, o fritador, né? Quando ele fala pode, quer dizer, o pastel que tá no óleo não tá queimando e eu tenho 2 segundos livre pra te ouvir e pegar o pastel que você pediu pra pôr pra fritar. Então não fica nenhum pedido sem sair.
Dificilmente eles erram, porque daquele jeito eles ajustaram pra ele, entendeu? Então, por mais caótico que pareça, porque o balcão lota, você não tem ordem, as pessoas chegam e pedem, né, e papum, e na sequência o cara já vai fritando, já vai pedindo, mas essa atenção interna deles, de um chamar a atenção do cara falar e ele pedir o pastel que ele quer pra ele colocar pra fritar pra sair, é tanto que quando sai, aí a responsabilidade o cara simplesmente tem que fritar e jogar lá na bandeja. O atendente que vai lá pegar pra olhar qual que é o dele e tal, e vai seguindo. Mas é garantido que sai da fonte a informação correta, né? Pegando esse exemplo que você falou agora, a fonte sempre vai sair correta, né? Dificilmente ela falha. E quando falha, simplesmente é fácil de resolver. Mas é um exemplo assim de cara, como é que acontece o dia a dia, né? De uma empresa pequena, de um processo simples de pedir um pastel, né? Um salgado, enfim. E como é que eles resolveram o problema da comunicação? Porque no caso deles é comunicação. Se todos os atendentes receberem pedido ao mesmo tempo, o cara não consegue, ele vira um DDoS, né? Ele vai ter um ataque de DDoS e ele não vai conseguir atender, ouvir todo mundo ao mesmo tempo, pegar todos ao mesmo tempo. Então cada um pede a sua vez, posso? Aí ele pode, aí ele pede e tal. Enfim, só um complemento aí pro seu exemplo. É bacana. Eu acho que boa parte, ou se não a maioria das empresas que eu trabalhei, que eu via problema acontecer, era justamente por conta de processo. Não era porque a equipe é ruim, ou porque não tem profissional, ou porque não tem produto, não vende. Cara, geralmente era algum processo. Tipo, aquela área ali tá patinando. Se você fosse investigar, se você fosse a fundo ali e para entender o que estava acontecendo, no final era a falta de um processo ou um processo mal definido que estava acontecendo ali. Ou alguém executando errado, né? O processo que estava bem definido até. Ou um processo que não tem nada a ver. Eu passei por isso numa empresa que a gente ficava patinando, ficava que nem piru louco, assim, não. A gente sentava na área. Como é um piru louco? Você que tá aí ouvindo a gente, dá uma pesquisada no Google aí, peru louco. Piru louco. Piru loucos, chegava os caras que tinha mais gogó lá e fazia... Vem aqui, resolve aqui o meu. E daí todo mundo sai correndo assim, todo loucaço. Pra resolver o problema. E não tinha, você não sabia se deveria fazer, se aquilo ali era prioridade, se não era. Cara, era maluquice. E daí quando a gente sentou e falou, tá errado isso. Não, isso daqui não tem futuro, isso daqui. A gente não vai pra lugar nenhum dessa forma. Não tem futuro? Frase de efeito no episódio de hoje, gente. Sem processo, sem futuro, e você será um piru louco. E daí a gente resolveu colocando processo. A gente falou, não, vamos usar alguma metodologia aí ágil e vamos definir e vamos ver o que está acontecendo. Começar a metrificar aqui para ver o que está rolando. E daí, quando a gente pegou um template de um ágil e colocou ali, a gente começou a ver quantas maluquices estavam acontecendo ao mesmo tempo. Falta de definição, as pessoas atravessando, cara, começou a mostrar várias coisas. Mas a gente só conseguiu ver depois que implementou um processo que a gente nem usava lá dentro, mas colocou realmente só para entender o que está acontecendo. Depois, no final, a gente mudou, qual era o nosso processo, mas o que a gente usou como template foi ideal para identificar esse problema. Legal, acho que a gente, cara, estamos 42 minutos já mais ou menos aqui falando. Bastante coisa, a gente introduziu, deu uma experiência legal, falamos bastante coisa. E não falou nada. Você que tá ouvindo até aqui, cara, desculpa, mas é o que tem. Essa é a minha experiência. Uma pergunta. Pergunta não, né? Vamos trazer mais pra gente caminhar pro final aqui. Você já chegou a precisar desenhar processo, comunicar de forma corporativa? Como é que eu vejo um processo? Tecnicamente falando, é um documento no Word, é um PowerPoint, tem uma ferramenta, você conhece disso, já chegou a ver isso? Como é isso? Cara, eu já vi de diversas formas. Eu já vi processos só por boca, era acordo das empresas, aliás, das equipes. Verbal, acordo verbal. Era definido, você vem até aqui, daqui pra frente é comigo. Ou você faz dessa forma e... I'll take you from here. Quando entrava pessoas novas, né, na equipe, a gente repassava aquilo, você faz dessa forma e tal.
Eu já vi documentado até em repositório de Git. Já vi documentado em Confluence, já vi diversas formas. Eu acho que... Não sei se existe bem um padrão, tipo, real mesmo, a ser seguido. Existe Cara, na pós-graduação eu vi o famoso BPM, né? Business Process Modeling, Mas o BPM ajuda muito a você... tem ferramentas de BPM e tal, desenhar processos, executar, você vê a bolinha verdinha e tal, passo a passo, é uma parte bem bacana. Cara, faz tempo que eu tive, não fui muito detalhado, mas enfim, eu lembro que eu passei BPM na matéria... mais voltada ao negócio, né? Ou não? Processo você de pode usar também, negócio. você pode tirar ali e usar, tipo, pra sua empresa. Eu vi utilizando mais o processo de negócio, não necessariamente processos, tarefinhas e tal, mas processos de negócio eram mais usados com BPM. Mas também já vi, cara, simples documentos do Word, o ML, tem alguns diagramas específicos no ML que te ajuda a documentar processo, né, exibir um processo. Fluxograma, querendo ou não, ele tá representando um processo. Sim. Lógico, tá mais para algoritmo, né, mas de certa forma ele tá desenhando ali um processo. E você tem vários diagramas, né? Tem diagramas que te ajudam. Da vida, né? Mas você tem diagramas que te ajudam a visualizar esses processos de uma forma, como é que eu posso dizer? Não lúdica, não é engraçado. Mas é tipo assim, você pensar no passo a passo das coisas e representar aquilo de uma forma visual que todo mundo entenda, né? A bolinha começa o processo, a bolinha cheia começa o processo. Não, a bolinha vazada é o começo do processo, a bolinha cheia é o final, cada quadradinho aqui é uma etapa do processo, cada setinha é uma dependência, é um fluxo. Então você tem diagramas que te ajudam a fazer isso de uma forma formal, né? Vamos dizer assim, de você desenhar um processo. Ou você, que nem o famoso, cara, vai na lousa, vamos desenhar, que você falou, vamos desenhar. Vai na lousa ali, rabisca um passo a passo. Pode ser em forma de texto, pode ser em forma de caixinhas, bolinhas, piroquinhas, desenha o que você quiser, contanto que esteja representado um processo, um fluxo de onde você vai sair do ponto A até o ponto B para você concluir aquela tarefa, demanda, chamado, ordem, receita, pastel, não importa, né? Cara, eu trabalhei num banco e lá é onde tinha mais documentação, assim, onde eu mais via documentação na minha vida. Eu passava mais tempo analisando a documentação do que codando. E realmente, lá eu fiquei mais como analista do que como desenvolvedor. E daí, na época, eu achava aquilo maçante, porque era muito processo, muita definição. Você passava a maior parte do tempo só em reuniões. Se você precisava mudar alguma coisa, era uma semana para fazer uma alteração no banco de dados. Era muito burocrático. E depois que eu saí de lá, eu ficava comparando com outras empresas. E eu comecei a notar que, beleza, a gente tinha muita burocracia, tinha processos muito grandes e tudo mais, só que a gente não tinha retrabalho, não tinha... não corria atrás de bug, não tinha, tipo, o efeito colateral, tá ligado? Que você deveria ter se... Aliás, você não deve ter isso, mas... você tem quando você não tem processo. Que é correr atrás de bug, correr atrás de reprocesso e tudo mais. Então, foi meio que o que a gente estava falando lá de... Processo pode ser chato, pode ser burocrático, mas ele evita, cara, milhões de problemas ali. E talvez ele já tenha nascido daquela forma e ficado burocrático daquela maneira, justamente por ter passado por diversos problemas. E cada problema a galera ia lá e talvez tinha um processo de analisar e criar um processo para evitar aquele problema. Era coisa que não... uma coisa que eu nunca vi lá era acontecer o mesmo problema 2 vezes, por exemplo. Tipo, o problema era único. Sempre o problema era único. Aconteceu algum problema... Cara, por que aconteceu isso? Por conta disso. Na outra semana você já tinha todo um processo, você já tinha toda uma validação e você tinha um meio de não acontecer mais aquele problema. Era bacana. E o grande ponto é assim, o que você falou. Se todo mundo tá concordando com aquilo, todo mundo entendeu aquilo... não é que não tem como dar errado, mas, cara, são várias cabeças pensando para que aquilo execute da melhor forma possível. E se alguém entendeu que, putz, tá faltando alguma coisa, pô, legal, então vamos ajustar esse ponto aqui, mas de certo modo tá todo mundo alinhado com aquele fluxo, né? Vamos dizer assim, entendeu que é a melhor forma de fazer, né? Sim. Bom, beleza. Cara, quase 50 minutos de episódio.
Tá maçante, tá? Eu sei que o conteúdo é denso, não tem... é um Vai conteúdo cair denso. na prova essa porra aí. É um conteúdo denso pra gente falar de processo, né? Mas enfim, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, conseguimos introduziu legal. Depois falamos de experiência bacana e chegamos aqui falando de ferramentas, né? Como é que desenha processo, como é que você elabora os seus processos de uma forma, representação visual, vamos dizer assim, né? Coloca aí, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que é um assunto bem interessante, acho que para nossa área, acho que você consegue conversar desde o do desenvolvedor até o diretor. É uma linguagem que todo mundo dentro da empresa fala. Então... Ou deveria falar, né? Deveria, porque eu conheço uma galera aí que adora burlar processo. Quando você fala, por exemplo, o seu código vai ter que passar por um scan de segurança. O cara, não, eu preciso entregar, eu prometi que eu ia entregar hoje, eu vou entregar hoje. Se eu fizer o scan, se eu rodar os testes, cara, vai demorar mais. Teste. Então o cara vai lá no Jenkins, que você falou, lá no CI, e desabilita alguns processos para ir mais rápido o build dele. Porque 5 minutos ele ganhou uma Lamborghini em 5 minutos de diferença, entendeu? Mas claro, faz toda a diferença. Então é isso, pessoal. Cara, tudo que a gente falou aqui, você tem que burle os processos, você vai estar bem. Você aprendeu a regra, agora pode ignorar ela. Agora não precisa fazer. Não, cara, eu acho que se eu começasse uma startup hoje, acho que seria uma das primeiras coisas que eu ia começar a desenvolver, seria processo. Que seja processo de negócio ou de processo de contratação, ou, cara, ia começar por ali. Antes de levantar a primeira paredinha ali, eu já ia estar desenhando algum processo. É fundamental, é o que eu falei, quando a empresa quer crescer e escalar, se tá todo mundo ocupado fazendo um monte de coisa, é um problema. Por um lado, porque pode ter gente que deveria estar pensando em inovação, pensando em automação, pensando em construir coisas para ganhar escala. Quanto mais, eu brinco, né? Quanto mais pessoas com tempo livre você tem na empresa, melhor. Né? Não no sentido de, o cara tá ocioso. Não, tá tudo funcionando, automático, monitorado, enfim. Mas o cara tá com tempo para construir coisas novas, pensar em produtos novos, soluções novas, literalmente fazer a empresa crescer, andar, vender mais, pensar em novas soluções, etc, etc. Então não é ruim você ter processos que torna todo mundo, eu ia falar obsoleto, né? Se for obsoleto, beleza, você põe um monte de robô lá e ótimo. Mas torna todo mundo, de certa forma, ocioso. Quer falar assim, cara, a minha engrenagem tá rodando. Eu preciso que um cara vai uma vez por dia lá e olha. Ele só vai olhar, né? Ou vai receber um alerta se der algum problema, alguma coisa. Mas, cara, ele tá com tempo pra fazer minha empresa crescer. Literalmente, pegar o cara e criar um laboratório, fazer um teste. Muitas coisas na correria do dia a dia, precisa testar tal coisa. Putz, fulano tá enrolado, ciclano tá enrolado, eu tô enrolado. Não vai dar tempo. Não conseguimos fazer isso. Mas se tivesse alguém ali, eu tô aqui de boa. Minhas coisas estão rodando, meus clientes estão felizes. Eu tô com tempo livre aqui, que vocês precisarem de ajuda, até pra ajudar outras pessoas. Então, é o que você falou, vai começar a startup hoje, começaria por processos pra você escalar e crescer de uma forma mais saudável, né? Pra você mesmo, né? Isso daí que você falou, acho que o Google usa isso, né, como prática deles. Eles separam algumas horas ali pra você. Você tem que desenvolver, faz trabalho seu. Projetos pessoais, né? Fica aí ocioso, teoricamente, né? Antes deles criarem o Google, eles me consultaram, né? Eles falaram comigo qual seria a melhor estratégia e tal. E aí eu falei, não, cara, faz assim que vai dar certo. E graças a Deus deu tudo certo. Eles estão aí hoje, essa empresa razoável, uma empresa razoável até. Linda. Bom, beleza. Tá na próxima. Quem mais? Quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? De boa, bate-papo saudável, bacana, supimpa, de quarentena ainda, né? Infelizmente, né? Cara, até o ano que vem vai nisso aí. Bom, vamos torcer pra que sim, né? Pelo menos a gente fica de home office. Caralho, 52... Fale, tá empolgado? Fale. A gente, porque a gente passou agora pela pandemia, ela é passou não está passando, mas ela é um exemplo foda. O Brasil é um país que, teoricamente, ele sabe lidar... com problemas assim graves de saúde. A gente preparou já até o sistema público de saúde para esse tipo de coisa. E então, teoricamente, o Brasil já tinha um processo para lidar com esse tipo de coisa.
Cara, cagou. Cagou, porque acho que a corrupção ali, tipo, outros meios que tava corrompendo o processo acabou atrapalhando ele. Mas ele tem toda uma estrutura para poder lidar com isso. Infelizmente, a cultura, né, como a gente fala, a cultura não rola muito. E no caso não é nem a cultura das pessoas que usam, né? Não é nem o usuário ali, é a cultura de quem controla o processo. Cara, você trouxe um ponto legal pro final do episódio, mas acho bom... Mas acho legal assim, existe um protocolo, né? Esse processo, na verdade, ele é chamado de protocolo, no caso, protocolo de segurança, de pandemia, tal. E, cara, legal. Só que, será que o processo é ruim mesmo? Ou as pessoas que... Esse processo depende de várias pessoas, né? Governos, órgãos, não sei o que, polícia e população. Onde está o problema nesse processo aí? Olhando o Brasil que a gente tá vendo, pelo menos aqui em São Paulo. Quem tá indo pra praia? Quem tá indo pro shopping? Você entendeu? Sim, Aí, sim. é lógico, você tem uma contrapartida de assim, putz, o ônibus tá lotado. Ah, mandaram ter menos ônibus. Putz, mas tem gente que precisa ir trabalhar, vai ter que pegar ônibus. Se tem menos ônibus, tem muita gente querendo trabalhar, vai lotar. Beleza. Aí você tem um lado ali falando besteira ou fazendo de conforma errada. Agora, abriu o shopping. O cara sai da pandemia na casa dele pra ir pro shopping. O que de tão urgente que você precisa comprar, que não dá pra você comprar pela internet, que só tem no shopping. Pra você ter que ir. Uma cueca de elefantinho. Não, tem no Mercado Livre isso aí. Mas eu vou comprar do Mercado Livre? Eu não confio. Nem sei o tamanho da tromba do... Tem que ver. Não, você trouxe um exemplo bom de um processo que a gente não sabe se é bom ou ruim. Nunca vai saber. Primeiro porque eu nunca li o protocolo de segurança da saúde, etc, né? Deveria ler, não sei, enfim. Mas, a princípio, a gente vê que parte das pessoas envolvidas nesse processo todo talvez não estejam respeitando. Mandou ficar em casa, não mandou? Quem pode ficar em casa, né? Pô, ficou. Aí tem, que nem o pessoal falou, esse fim de semana passado tinha gente fazendo festa no iate lá na Ilha Bela, lá na praia. Então, assim, o processo desse deveria ser intervenção militar e tacar uma bomba no iate. E olha que interessante, se você vê as pessoas técnicas, os caras que construíram o processo, que realmente estavam interessados em manter a organização ali, eles têm um processo claro, eles sabem as diretrizes, sabem o que tem que ser feito e como deve ser feito. O problema é que a coisa se perde ali no meio, né? Tipo, quem tá usando o processo. Mas o processo em si, os caras sabem, eles têm definido e inclusive tem métrica. Eles falam, ó, se chegar a esse ponto, cagou. Se não chegar, tal. Se estiver chegando perto, a gente tem que fazer isso. Se não fizer, cagou. Vou pegar um outro exemplo menor, numa escala menor disso que você falou. Esquece a pandemia, já passou por exercício de incêndio na empresa? Já. Então, tem um protocolo, tem um processo a ser seguido, e as pessoas que não querem morrer queimadas têm que seguir. Certo? Sim. É a mesma coisa da pandemia. Você não quer tomar vírus, você não quer espalhar o vírus, você fica em casa e segue as ordens ali, beleza. Como que acontece? Todos os exercícios que eu participei de empresa, quando eu tocava alarme, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Levanta e sai. Fora. Levanta e sai. Sem desespero, sem pisar nos amiguinhos. Desce bonitinho e vai ter o cara com o capacetinho te orientando ali. E o que acontece? O cara vai terminar de fazer o commit, o cara vai pegar a carteira, aí a galera desce a escada mexendo no celular. Então, assim, aí Isso vem falar... sai. Isso quando... é a pandemia que é um problema. O governo A ou o governo B é um problema. Sério? E o exercício de incêndio da sua empresa que você nem desceu, que é o que você falou. Você nem saiu do prédio. E você que deveria pegar lá ir pro ponto de encontro, né? Eu participei de um exercício bacana na Serasa, que eu trabalhei na Serasa. A gente saía, evacuava o prédio, tal. Dava volta no quarteirão lá, não sei o que, se encontrava em tal ponto. Aí o que a galera fazia? O nego vai comprar doce não sei na onde, o outro parava pra ficar trocando ideia no telefone. Então assim, cara, às vezes eu falo, você trouxe um exemplo bom, a pandemia ela tá numa escala mundial, né? E aí tem colegas de outros países falando de problemas lá também e tudo mais. Então não é o governo A, o governo B, não é isso que a gente tá falando aqui, né? Nem é a intenção. Mas
estão seguindo o protocolo? Se o protocolo tá certo ou não, cara, tem a OMS, sei lá, SUS, sei lá o órgão que define isso, mas desenharam esse processo e pensaram nele. Aí, pra o Zezinho executar e falar, eu não quero ficar em casa porque eu tô de saco cheio já. Não quero ou então, ou do exemplo do incêndio que a gente falou. Putz, eu sei que é só exercício, né? Tocou o alarme, eu vou pegar meu celular aqui, vou descer trocando ideia com a galera, dando risada, fazendo piada. Porque o dia que pegar fogo mesmo... Aqui a gente trabalhou numa empresa que o prédio tremeu, né? Lembra dessa história? Foi o dia que desceu todo mundo desesperado. Sem ordem, tudo bem que não tem a ver com incêndio, mas assim, é quase a mesma história. Mas foi o alarme lá também. E pior, o prédio ameaçou desmoronar. E onde ficou todo mundo? No térreo. Debaixo do prédio. Então, amigos dessa vulga empresa aí que eu tô falando, se vocês estiverem ouvindo, não tô tirando sarro de vocês, porque eu também fiquei embaixo do térreo. Mas é literalmente assim, não adianta a gente reclamar dos processos às vezes. A gente tá participando, você tá fazendo a sua parte, você reviu o processo, né? Então, cara, esse ponto da pandemia veio aqui no final, né? E trouxe esse exemplo bacana. Mas esse exercício tem um nome agora, exercício de incêndio, sei lá. Eu passei por, acho que 3 ou 4 empresas diferentes que eu participei desse caso, e todos foram executados, mas não da melhor forma, porque sempre tem alguma pessoa que não executa o processo como ela deveria executar. Não. Fala da forma Cássio aí. Que forma Cássio? Você tem um imbecil que não executa, que fica no térreo, igual eu fiquei, isso eu assumo, mas é porque eu confiava que o prédio não ia cair, eu sabia que era um exercício. Eu fui engenheiro. Eu fui engenheiro que construí lá, eu sabia que não ia cair. Mas então fica aí, ó. Não é só o cara que desenvolveu o processo, não é só quem faz parte da construção do processo que tem que se ligar, né? É todo mundo. Se a empresa não abraçar o seu processo, cara, pode ser o melhor processo do mundo. Exato, se as pessoas não executarem ele, ou a ferramenta não for adequada, enfim, você vai ter problemas do mesmo jeito, né? Show! Finish. Então é isso, episódio número 30. Olha só, 30 do DevSecOps Podcast. Fala, o que você quer falar? Ano. Mais de meio ano. O que dá mais de 6 meses. Menos de 12. Que conta bacana. Hoje você ouviu sobre processos. Falamos sobre pegar fogo no prédio, comitar antes do alarme. Cueca de elefantinho. Você tem que ir no shopping comprar em meio à pandemia, porque você não sabe o tamanho da tromba se você compra pela internet. Cara, comprar um Então tá bom, gente. É isso. Um abraço. Eu sou Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E a gente fica por aqui. Valeu. Falou.